Olá, queridos companheiros de ideal. Meu nome é Ruth, eu sou voluntária, formada e frequentadora do CAE Casa Verde, Centro Espírita Aprendizes do Evangelho da Casa Verde, que fica em São Paulo. E a nossa palestra, o nosso estudo de hoje vai ser sobre o tema perdão. Antes de começar a explanar esse assunto, nós vamos fazendo uma pequena prece de abertura. Então, nós vamos assim, através dos nossos mentores pessoais, nos ligando a Jesus, a Deus, aos bons espíritos, para que possamos compreender o tema dessa palestra, para que nós possamos refletir sobre o assunto proposto e que tenhamos ensinamentos para levar no nosso dia a dia, fazendo com que a nossa jornada seja a cada dia mais suave, mais tranquila, através dos ensinamentos de Jesus. E nós vamos fazendo a oração do Pai Nosso para uma maior conexão com todo o plano espiritual. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. A nossa reflexão é sobre o perdão. E um dos textos sugerido para essa reflexão é um texto que está num livro de Chico Xavier, no livro Espírito e Verdade. É um livro de Chico Xavier e Valdo Vieira, no seu item 47. E o título dele é Perdoa Sim. É uma mensagem escrita ditada por Meimei. E o texto diz: o desconhecido passou de carro, enlameando-te a veste, como se toda a rua lhe pertencesse. Compadece-te dele. Corre, desabalado, à procura de alguém que lhe socorra o filhinho nos esgares da morte. Linda mulher de pérolas e brilhantes enfeitam, segue a teu lado,
parecendo fingir que te não perceba a presença. Compadece-te. Ela tem os olhos embaciados de pranto e não chegou a ver-te. Jovem, admiravelmente bem posto, cruzou contigo endereçando-te palavra de sarcasmo e de injúria. Compadece-te. Ele tem os passos no caminho do hospício e ainda não sabe. O amigo que mais amas negou-te um favor. Compadece-te dele. Não lhe vês a dificuldade encravada no coração. Companheiros do mundo estarão contigo, notadamente no lar, onde guardam os nomes de pai e mãe, esposo e esposa, filhos e irmãos. Muitas vezes levantam-se de manhã, chorosos e doloridos, aguardando um sorriso de entendimento, ou chegam do trabalho fadigados e tristes, esmolando compreensão. Todos trazem consigo aflições e problemas que desconheces. Ergue a própria alma e auxilia sempre. Indulgência para todos. Bondade para com todos. E se algum deles te fere diretamente a carne ou a alma, não levantes o braço ou a voz para revidar. Busca no silêncio a inspiração do Senhor. É o Mestre, como se estivesse descendo da cruz em que pediu perdão para os próprios verdugos, te dará compassivo. Perdoa sim, perdoa sempre, porque em verdade aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. E junto com esse texto, nós vamos refletir sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 15, que fala sobre o perdão. E baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, me veio uma pergunta: a quem devemos perdoar? Nós, meus amigos, devemos perdoar a todos. Devemos perdoar aos nossos inimigos, porque assim nós estaremos pedindo perdão a nós mesmos. Porque ao fazermos um inimigo, nós emanamos pensamentos e sentimentos a essa pessoa que são ruins. Nós não conseguimos ter um inimigo se nós amamos ele. Então, ao termos alguém na nossa vida que nós classificamos como sendo nosso inimigo, nós, ao perdoá-lo, estamos pedindo perdão a nós mesmos pelas nossas atitudes em pensamentos e em sentimentos que direcionamos a eles. Devemos pedir também perdão aos nossos amigos, porque isso é uma prova de amizade. Assim, nós reforçamos a nossa amizade para com esse nosso companheiro e não vamos reclassificá-los da qualidade de amigos para a qualidade de inimigos. Perdoar
também é uma prova de amizade que nós podemos ter aos nossos amigos e que devemos começar a ter com os nossos inimigos. Perdoar as ofensas que nós sofremos demonstra que estamos melhorando como pessoa. E é isso que nós estamos buscando na nossa jornada evolutiva, nos tornarmos pessoas melhores. Nós devemos perdoar para que Deus nos perdoe. Pois, se formos severos com o nosso próximo, como poderemos querer que Deus perdoe as nossas faltas? Muitas vezes nós somos ofendidos e isso nos magoa, isso nos entristece. Mas mesmo assim, se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, aquele ensinamento passado na oração do Pai Nosso, tem uma frase que nós dizemos na oração do Pai Nosso, que é a seguinte: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Uma questão importante, né? Para a gente refletir. Na oração nós pedimos isso. E como nós podemos pedir perdão? E olha que nós devemos pedir perdão, sim, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Mas como pedir perdão se nós não estamos dispostos a fazer isso pelos outros? Como vamos querer o perdão de Deus se não estamos oferecendo o nosso perdão ao nosso próximo? Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós estamos firmando e dizemos, né, essa frase: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós estamos firmando com Deus um compromisso de nos esforçarmos para colocar em prática o perdão. Porque aí nós vamos ser merecedores de receber aquele perdão que estamos pedindo. Eu falei que nós devemos perdoar os nossos inimigos, devemos perdoar os nossos amigos, mas e o auto-perdão? Nós devemos também nos perdoar por tudo aquilo que fazemos e que não é legal, não é bom para com o nosso próximo. Ou então, quando nós tomamos algumas atitudes e a gente vem a se arrepender depois. E muitas vezes nós ficamos nos martirizando por essas atitudes que tivemos. Então, que nós possamos fazer esse exercício do auto-perdão. Perdoar a nós mesmos pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, e que possamos, a partir de ter identificado essas falhas e faltas, nos modificar
começar a agir corretamente em todos os aspectos da nossa vida. Mas perdoar, o que significa perdoar? Perdoar não significa que nós vamos ser coniventes com o erro, nem com o nosso, nem com o erro daquelas pessoas que estão à nossa volta. Perdoar é sim compreender que ou nós erramos ou que alguém do nosso círculo errou. E isso faz parte de um processo de aprendizado. Pois na nossa vida a gente vai aprendendo as coisas e vamos compreendendo que os erros fazem parte, para que através dele nós possamos evoluir. Identificar esse erro, identificar essa falha, que seja nossa ou que seja de alguém, e a partir daí modificarmos as nossas atitudes. Porque nós ainda estamos em evolução. E é assim, através de erros e acertos, que nós vamos melhorando a cada dia. Mas esse nosso reconhecimento do erro, ele precisa vir junto com um esforço que nós vamos fazer para não errar mais. Então, que nós tenhamos isso dentro dos nossos corações e nos nossos pensamentos. Senhor, eu ainda erro, mas estou buscando não errar mais. E assim, nós vamos cada vez evoluindo um pouquinho mais. Nós devemos nos colocar na posição de perdoar aos que nos ofenderam ou que nos fizeram mal. Mesmo achando que estávamos certos e que nossas atitudes e palavras não iam ofender ninguém. Mas muitas vezes aquilo que nós pensamos não é realmente aquilo que o outro também pensa. Quando nós falamos algo, nós sabemos o que estamos querendo dizer, mas o outro pode interpretar de uma maneira diferente. E como nós não estamos dentro do pensamento do outro, ao falar alguma coisa ou ao tomar alguma atitude, nós devemos prestar atenção se isso não chegou ao outro de uma forma diferente, onde ele se melindrou, se chateou com a nossa atitude. Em determinadas situações, nós vamos precisar consultar o nosso íntimo para saber se fomos honestos e descobrir se demos causa à situação que causou a desavença. Nossas palavras e nossas atitudes que chegaram no outro, será que foi isso que causou a desavença entre nós? E se foi? Se fui eu que atirei a primeira pedra? Se fui eu que fiz um movimento involuntário e que o outro entendeu como uma ofensa? O que eu devo fazer? Pedir perdão. Mas e se por acaso, quando eu faço essa análise da situação, eu percebo que
Não, eu não fiz nada de errado. Eu falei calmamente, falei boas palavras, mas simplesmente porque não era aquilo que o outro queria ouvir, ele se chateou. Não fui eu que iniciei a desavença. Realmente, o outro se ofendeu porque não queria ouvir o que eu disse naquela situação. Ele se magoou sem eu ter dado motivo. Ainda assim, nós devemos consultar a nossa consciência para descobrir se nós poderíamos ter impedido que a situação chegou a se tornar um ponto de ofensa. Porque às vezes nós não damos início à desavença, à discussão. Não fomos nós que demos início a isso. Mas com as nossas atitudes, nós acabamos pondo lenha na fogueira, tentando apagar fogo com gasolina. A situação já está conturbada. Já chegou num momento de discussão. E nós, por termos aquela opinião forte, queremos continuar com o nosso ponto de vista. Será que é isso mesmo que nós devemos fazer? Será que ao invés de impor a nossa opinião, impor o nosso ponto de vista, será que não seria um momento de nós nos colocarmos assim, em oração, rogando sabedoria para encerrar com essa discussão? Podemos fazer isso, né? Ali no meio da confusão mesmo, mentalmente, nos dirigirmos a Deus, a Jesus e pedirmos: me dê força para encerrar essa discussão. Me dê sabedoria para acabar com essa contenda. E aí sim, ao nos acalmarmos, nós vamos conseguir acalmar a situação. Algumas vezes vamos precisar concordar que a pessoa está correta nesse momento, só para não criar algo maior ainda, que depois vai demorar para ter uma solução. E assim, com o passar dos dias mais calmos, tanto nós como aquele que se sentiu ofendido, que nós possamos retornar ao assunto e encerrar essa situação através de uma conversa. O perdão verdadeiro é aquele perdão dado de coração. É comparado a um ato de amor, a partir do qual nós queremos ver o outro bem. Ver o outro bem e feliz. É assim que acontece o verdadeiro perdão.
Daí, nós descobrimos que não é possível perdoar alguém e se alegrar se algo ruim acontecer com essa pessoa depois. A gente perdoa a pessoa e depois ela tem algum contratempo na sua vida e nós vamos lá e dizemos: ah, tá vendo? Eu tava certo. Nem precisava perdoar. Olha lá, olha lá. Olha, vê bem o que aconteceu com ele. Isso não é perdoar. Quando a gente se alegra, quando o mal acontece para essa pessoa, nós estamos demonstrando que ainda guardamos rancor, ressentimento. Estamos alimentando silenciosamente uma vontade de vingança. E não é isso que o Evangelho de Jesus veio nos ensinar. O que o Evangelho de Jesus veio nos ensinar? Amar ao nosso próximo. Então, que através do nosso perdão, nós possamos dar exemplo de amor. Então, que o nosso perdão seja feito através de lançar um véu sobre o passado, esquecer as mágoas, eliminar as queixas, conseguir ter uma convivência fraterna com aquela pessoa que nos ofendeu ou que se sentiu ofendida por nós. Se ao perdoar, nós nos colocarmos na posição de jamais querer ver o nosso desafeto, é também porque ainda não nos libertamos do ressentimento e da mágoa. Então, que nós possamos ter esse momento de perdão, sabendo que somos capazes de conviver com o nosso próximo, amorosa e fraternalmente. Para nós vivenciarmos o verdadeiro perdão, nós devemos buscar nos libertar dos sentimentos de ódio, de mágoa, que guardamos do nosso próximo. Vamos vivenciar esse perdão evitando que as discussões aconteçam e que causem inimizades. Vamos viver como o Evangelho de Jesus nos ensinou, amando ao nosso próximo como a nós mesmos. É isso que significa perdão, perdoar. E como diz o texto de Meimei, perdoa sim, perdoa sempre. Porque o texto, logo no seu início, traz situações que muitas vezes nós vivenciamos e nós não sabemos o que está por trás. Como na primeira frase do texto de Meimei, que diz: um carro passou na rua, espalhou uma poça d'água que me molhou.
mas quem estava dirigindo estava simplesmente levando seu filho doente ao hospital, com a cabeça tão focada nesse fato que possivelmente não viu a poça d'água ao passar e me molhar. A mulher que está ali toda reluzente, que passa ao meu lado e não me vê, não é porque eu sou invisível. É que os problemas dela são tão grandes que a visão dela está embaçada. E aí, ela não conseguiu perceber a minha presença. Aquela pessoa que veio gritando comigo, falando injúrias, palavras pesadas, e passa ao meu lado como se estivesse me xingando, é apenas uma pessoa que não estava nem me vendo também. Ela sofre tanto que está a um passo da loucura, a ponto de ir para um hospício. Mas eu não sei a história dessas pessoas todas. E eu acabo sendo juiz e executor da pena. Eu julgo, condeno e executo a pena. Eu não paro para pensar, algo pode estar acontecendo. Não. A raiva, o ódio que eu sinto, a mágoa, o ressentimento que eu sinto ali naquele momento, me cegam. E eu passo a desejar o mal a essas pessoas. Porque elas me ofenderam. Então, que eu busque amorosamente me libertar da mágoa, do rancor, do ressentimento e que eu possa perdoar. E eu vou encerrando aqui com a frase que encerra o texto de Meimei. Perdoa sim, perdoa sempre, porque em verdade, aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. Então, que nós possamos ser pessoas que sabem o que fazem. Pessoas que amam ao próximo como a si mesmo. Pessoas que perdoam aos inimigos, aos amigos e a nós mesmos, para que possamos ter uma vida mais tranquila, mais suave, mais serena e que possamos caminhar para a nossa evolução e para a nossa felicidade. E agora nós vamos vibrando para que haja uma paz no mundo, para que haja amor e fraternidade entre todas as pessoas, para que o perdão esteja presente na vida de todos aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus, porque já conhecem esse ensinamento dele, mas também
na vida daqueles que ainda não conhecem os ensinamentos, mas que podem se tornar pessoas melhores. Eu vou agradecendo por mais essa oportunidade que eu tive de fazer uma exposição sobre um tema do Evangelho de Jesus, rogando que ele chegue em todos os lares, que ele atinja, que o Evangelho de Jesus atinja todos os espíritos encarnados e desencarnados, para que eles possam evoluir. Graças a Deus. Obrigado a todos pela atenção.